Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? O que acontece com a alma após a morte? Tudo termina com a morte, não há vida após a morte e a alma não existe. Nem a alma e nem o livre-arbítrio existe. Liberdade e consciência existem. A liberdade não é sinônimo de livre-arbítrio, nem consciência é sinônimo de alma. A alma não existe, não há evidências empíricas de sua existência. Nós e todos os ateus usam a categoria científica consciência, que é onde residem os pensamentos, os sentimentos e outras funções mentais. E elas de fato foram mensuradas. Tanto os animais quanto as plantas, assim como os seres humanos, não têm alma. O Evangelho não fala de consciência, fala de alma e não são a mesma coisa. A alma é uma intervenção dos teólogos, uma invenção da teologia, mas mesmo os teólogos discordam sobre a origem da alma. Para alguns, ela é eterna, sempre existiu e sempre existirá. Para outros, a alma é soprada na alma por seu Deus no momento da fertilização. Para outros, a alma existe antes da concepção da fertilização. Para outros, é gerada pelos pais sem intervenção divina. Há algo para todos no mercado da teologia. Se você perguntar a um pastor, um padre, um rabino, ou qualquer um outro, todos darão a sua versão sobre a alma. A imortalidade das almas e é o grande pilar que sustenta todas as religiões, pois elas nos vendem uma esperança, mesmo que ilusória, e uma esperança agradável de acreditar. As ilusões trazidas pelas religiões nos agradam. E de passagem, as religiões fazem negócio magnífico vendendo as ilusões. Teólogos inventaram esse conceito. A alma é definida como uma entidade abstrata, tradicionalmente considerada a parte imaterial, que justamente com o corpo ou a parte material constitui o ser humano. A ela é atribuída a capacidade de sentir e de pensar. No entanto, os teólogos não conseguiram responder a uma série de perguntas como as seguintes: onde ela está localizada? Na hipófise, onde e como, diz Descartes? No cérebro, no coração? A partir de que momento ela existe? Desde a concepção ou antes da concepção? Se é da concepção, então tem uma origem material. Se é anterior à concepção, como acreditava Platão, então por que não nos lembramos do que aconteceu antes da concepção? Se a alma é imortal e continua a existir após a morte, por que ninguém retornou para nos dizer como é a vida sobrenatural? Se é imaterial, por que a materialidade a afeta? Por exemplo, se formos atingidos na cabeça com um porrete, perdemos a atenção, paramos de sentir e pensar, ou ela pode ser alterada quimicamente por uma bebida alcoólica ou uma droga ilegal, psicotrópica ou psicodélica, sem mencionar a enteogemia, que é o uso de drogas para fins religiosos, como a mescalina, sementes de ololiuque, iagé ou ibona, ou aquele tal de ayahuasca, que são drogas psicodélicas que produzem estados espirituais. Então, o que acontece com a imaterialidade? Essas e outras questões são respondidas pelos teólogos porque a alma é invenção deles. A teologia não é uma ciência porque suas verdades se baseiam em dogmas inquestionáveis e definitivos, e é por isso que ela não avança. Alguns dizem que os sentimentos, amor, ódio, raiva, não podem ser medidos, o que isso prova a existência de uma alma. Se isso fosse verdade, os cães teriam alma porque amam, odeiam, ressentem-se, sofrem perdas e aprendem. E isso é uma pura atividade cerebral. Assim como a atividade cerebral pode ser medida em animais, também pode ser medida em humanos. Isso foi comprovado cientificamente. A ciência prefere falar sobre consciência.
A neurociência tem trabalhado nesse tema. Veja, por exemplo, o livro O Erro de Descartes, do neurologista Antônio Damasio, que demonstra a materialidade da consciência e como o nosso comportamento depende dela. Em eletrocefalogramas, tem sido capaz de medir a atividade elétrica do cérebro, registrando a frequência das ondas cerebrais. As ondas cerebrais são um reflexo direto do funcionamento do sistema nervoso central. O neurologista americano Benjamin Libet também se aprofundou nesse tema. A alma não existe porque não pode ser medida, assim como Deus não pode ser medido e o que não pode ser medido não existe. Outro neurologista que se aprofunda no tema da relação entre sentimentos e pensamentos e a materialidade da consciência é Mariano Sigman, em A Vida Secreta da Mente, nosso cérebro quanto decidimos, sentimos e pensamos. Temos também Joaquim Faster, outro neurologista que escreveu Neurociência, os fundamentos cerebrais da nossa liberdade. Outro autor que desenvolve esse tema é Matthew Piper, em seu livro Deus está no cérebro, que demonstra cientificamente que deuses não existem objetivamente, mas são funções cerebrais. O polígrafo ou detector de mentiras se baseia em medições neurocientíficas que medem as emoções quando quem fala mente. Este é um tema que a ciência está desenvolvendo. Ciência é ciência, na medida em que é testável. Aquilo que é cientificamente verificado, empiricamente e mensurável, sujeito a provas. A ciência nunca tem verdades definitivas, mas está sempre sujeita a corroboração, desenvolvimento e aprimoramento. Ela progride justamente porque não se baseia em dogmas e, consequentemente, os cientistas estão sempre avançando em seu conhecimento, que é cumulativo. É por isso que a consciência não pode existir antes ou depois do indivíduo, pois está ligada ao cérebro. Consciência e cérebro não podem se desligar. A invenção da alma é uma invenção platônica. A alma não existe, é mito, é mentira, é invenção, é teologia. O que acontece com a pessoa depois que morre é pronto e acabou. Não existe mais nada. É um sono que você vai ter para a eternidade. Você não vai sonhar mais, você não vai sentir mais, você não vai ter mais dor, você não vai conhecer ninguém, não existe mais nada, acabou. É o nada infinito. Isso você pode ler também em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Você vai ver lá que deixa bem claro para quem quiser saber que depois da morte não há mais nada. Um grande abraço, tchau, tchau.